Letreiros e logotipos sobre fundo preto. Realização: Maria Farinha Filmes e Instituto Rodrigo Mendes. Patrocínio: Alana e Itaú BBA. Apoio: Instituto Unibanco e Ministério da Educação. Diversa: Educação inclusiva na prática. Vinheta animada: um caranguejo é levado por uma onda até o lado das palavras Maria Farinha Filmes. Um homem alto, de pele branca e cabelo grisalho, caminha por uma rua de terra de uma pequena cidade. Eu acordo todos os dias 4h30 da madrugada. Sabe, a gente veio lá de baixo, né? Um rapaz dirige um trator. Começamos com uma charrete, um cavalo. Por exemplo, eu comecei a ter uma casa lá em cima, ainda tá toda caída, né? A gente morava lá. Aí depois, a gente veio morar aí, né? A Renata, por exemplo, nasceu naquela casa ali. O homem entra na casa junto com uma garota. A Renata nasceu nessa casa? Sim. Nasceu no hospital. Nelson Miguel Basso é o pai de Renata, uma garota com síndrome de Down. Eles caminham pela casa vazia e escura. Bem? Escuridão, né? Tem medo? A casa simples é feita de madeira. Eles observam um dos cômodos. No quarto deles, aí no pai e na mãe. Pai e filha ficam pensativos. Ambos usam óculos. Agora eles caminham por um grande galpão de madeira. Aí quando ela veio, a doutora perguntou se nós tínhamos notado alguma coisa. Aí eu não tinha notado, porque ela era... Pode ver as fotos dela pequenininha, né? É um amor bem redondinho, bem... Um gurizinho, tá? Aí ela disse assim, se vocês têm condições, hoje tem muito... Eu não vou prometer que ela vai fazer uma faculdade, vai ser uma médica. Não vou prometer isso aí pra vocês, mas elas são muito inteligentes. Eu não, eu quero fazer o que eu puder fazer por ela, eu quero fazer. E ela teve mal, ela não aumentava nem o peso, né? Ela tinha 4 meses, estava com 3 quilos e pouco, 4. Ela tinha problema de coração, né? E daí ela teve mal no hospital, aí deu apontada para pneumonia dupla, a gente achava que ia perder ela. Com os olhos marejados, a menina Renata abraça o pai. Mas graças a Deus vencemos, tá aí com 18 anos hoje, tá melhor que eu. De coração, tudo, né? Ainda emocionada, ela sorri. Renata tem a pele branca, os olhos azuis puxados e o cabelo comprido e loiro. Letreiros sobre as imagens do nascer do sol em uma área rural. Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. A cidade fica em uma região serrana. Letreiro: outro olhar. Renata toma café da manhã em casa. Ela serve uma caneca de leite e usa uma colher para passar manteiga em uma fatia de pão. Um homem fardado também está à mesa. Ele diz: a sua comida é mais fácil. Ela vai falar das igrejas e da culinária. E quando vieram da Itália, Isso. os italianos, eles recebiam as terras em quantidade, em sesmaria. Quarto lugar que os italianos vieram morar. A irmã de Renata também participa da conversa. A câmera mostra em detalhes Renata se arrumando em frente a um espelho. Ela usa uma escova para pentear os cabelos lisos e depois passa batom cuidadosamente nos lábios. Quase sempre com um rabo de cavalo no cabelo, a garota também usa acessórios como brincos e pulseiras. Renata se despede da irmã Rosane e sai com o cunhado, Leandro. Ele usa a farda do Exército Brasileiro. O começo foi tudo muito difícil, né? Às vezes as professoras não estavam muito preparadas, não cobravam muito, das vezes ela fugia, a gente passava e via que ela estava no muro da escola. Rosane Basso, irmã de Renata. Aí a gente ia lá e falava que se não obrigasse ela a estar dentro da sala de aula, que ela tinha, a gente conversava muito em casa também, que ela tinha que ficar na sala de aula, né? José Clóvis de Azevedo, secretário de Educação do Rio Grande do Sul. A educação, na minha opinião, ela tem 3 dimensões fundamentais de democratização. A democratização do acesso, que é a garantia que todos possam entrar na escola. A democratização da gestão, que é aquela que permite que todos os integrantes de uma comunidade escolar sejam sujeitos, né, participem, né, tenham voz e tenham vez. Né, e aquilo que é mais difícil de democratizar, que é a democratização do acesso ao conhecimento. Renata e Leandro estão no carro. E a formatura é dia 13? É. De noite?
É, né? E vai ter comida boa ou não? Vai ter sobradinho primeiro, E depois? depois a janta. Ah, vamos comer 2 vezes então. Sim, né? Dia primeiro é coquetel. Ah! E agora tem festa em dezembro, Aonde? no quartel. É. Claro. Me convida. Não, é só nós, esse aí é só do quartel. É lá do balneário esse. Me pode me convidar. Rosane Basso. A gente nunca tratou ela como que se ela tivesse algum problema que fosse diferente dos outros. A gente nunca olhou assim. Para educar, para cobrar, foi tudo como uma criança normal. Meu genro fez muito por ela, a minha guria, a minha empregada ali, ó. Ajudava ela, sabe? Aqui não vem os temas para fazer, eu sou quase analfabeto. Então, para mim é difícil, né? Eu passei muita dificuldade por falta de estudo. Que a gente tinha pensado em colocar a Renata numa escola particular. Só que a escola particular não aceita. E eles não estão preparados, eles não, na época eles não tinham educador especial. Daí ou tu teria que ter um tutor junto. Aí tu pagar uma escola e mais um tutor, não tem porquê. Daí não se chama inclusão, né? José Clóvis. Quanto mais o debate avançar, quanto mais as experiências concretas existirem na escola pública, acho que mais constrangimento vai causar e mais apelo vai criar, né, para que todas as instituições comecem a trabalhar de uma forma mais natural, né, com a inclusão das pessoas com deficiência. Renata estuda no Colégio Coronel Pilar. Letreiros, 1.042 alunos, 67 incluídos. Roberta Forgiarini, 8ª Coordenadoria de Educação Inclusiva. A Escola Coronel Pilar é uma escola bem tradicional na cidade, né? É uma das mais antigas que a gente tem e ela trabalha assim com a questão da educação especial desde 93. Na verdade, antes já tinha as classes especiais, mas a partir de 93, então, se dá a primeira inclusão de um aluno com deficiência visual nessa escola a partir de um diretor, né, o professor Paulo, que é ele assim, que vai entender que esse aluno tem que estar na escola regular com os demais. Paulo Portela, ex-diretor do Colégio Coronel Pilar. Foi uma grande abertura, uma grande oportunidade do serviço público oferecer uma coisa que não tinha. Foi a primeira escola que aceitou esse desafio. Pessoal, começamos. Foi realmente um desafio, porque a gente não tinha nada. Nós saímos em busca das coisas, né? Dentro da alma, dentro do coração. Renata entra na sala de aula e conversa com os amigos. Durante muito tempo não existiu esse compromisso com a aprendizagem desse sujeito que tem deficiência, né? E hoje em dia a gente já tem esse compromisso. Eu percebo assim que houve uma modificação, até pela necessidade, até pelo entendimento, né, que você tem em relação à deficiência, né? Não é simplesmente eu estar dentro da escola, mas é eu estar dentro da escola com qualidade. Os amigos de Renata estão reunidos. Eu acho importante para a Renata essa inclusão, porque ela aprende a conviver com pessoas diferentes dela. Eu acho que torna a gente umas pessoas mais maduras, mais que conseguem ter um contato melhor com as pessoas, assim. Eu acho que influencia bastante. E ela que ela tinha muito medo, às vezes, de ficar sozinha no começo. Leandro está ao lado de Rosane. Tinha medo de ficar sozinha no colégio. Teve muito... A Rosane teve que ir muitas vezes lá de manhã, às vezes no meio da aula. Os trabalhos em grupo também, ela teve muita dificuldade, porque ninguém queria fazer trabalho com ela. Muitas vezes ela apareceu sozinha. Tá, mas não é em grupo o trabalho, Renata? É em grupo, mas ninguém quis fazer comigo. Aí eu ia lá e falava, eu disse, olha, professora, eu acho que a senhora tem que pegar e colocar a Renata, montar os grupos e colocar a Renata dentro de um grupo. Aí depois eu disse pra ela, tu tem que ser esperta. Tu te convida, diz, eu posso entrar no teu grupo, tu tem que falar. Tá. Na sala de aula, Renata conversa descontraidamente com amigos. A professora orienta. Eu preciso que você se organize em grupos, então, uns 2 grupos ou 3. Uma das amigas da garota fala. Quando vai ser? Na época que eu era colega dela, que foi no ensino fundamental, a gente fazia tudo junto.
Ela sempre queria fazer comigo. Ela não tinha... Até nessa questão de trocar de grupo, eu até fiquei admirada que agora ela quer fazer com um, quer fazer com o outro. Na época que eu era colega dela, era só eu. Ninguém mais. Era só comigo que ela queria fazer. Na sala, Renata se reúne com o grupo. A professora liga um aparelho de som. A gente consegue ouvir a música para relaxar, refletir. A amiga de Renata está conversando com o parceiro de grupo. Presta atenção. Ela sempre frequentou uma escola normal. Então isso que faz a diferença. Dela ir sempre além, dela aprender a ser responsável, dela fazer as coisas, dela não ter preguiça, dela, sabe, tá sempre pronta. Dificuldade assim não. Porque a escola sempre tá lá chamando a Renata, ajudando ela com a professora especial dela. Renata participa da aula de AEE, Atendimento Educacional Especializado. Tem Prova. Prova? Prova de quê? Português. Eu tenho mais trabalho de português aqui, ó. Um trabalho de português. Pra me ajudar a fazer aqui, eu não sei bolufa. A garota está sozinha com a educadora. Matemática pra mim teve muita... Eu tenho muitas dificuldades. Matemática? É. Quais foram as dificuldades? Mais complicadas são as frações. Desde criança tem as turmas ali embaixo que é só de deficientes, eles vão depois aos poucos colocando já em salas normais. A escola faz isso há anos, sabe? E não é qualquer escola que faz isso, né? São poucas, porque é raro tu ver uma pessoa deficiente numa escola regular. Eu acho que uma escola com ensino médio também é bem difícil. Acho que no ensino médio fica mais difícil ainda de incluir. Renata caminha sozinha pelo amplo corredor da escola. O primeiro ano até que não foi. Teve uns problemas, por causa que a Renata, assim, tinha medo, porque a escola era muito grande, né? Aí o ensino médio, tudo é diferente, é muitas matérias, é muita coisa difícil. E a turma, às vezes, é difícil, é tudo já adolescentes, é difícil do professor trabalhar com eles. Renata percorre o corredor que leva até a sala de aula. Ela usa calça jeans e blusa e está com o cabelo solto. O prédio da escola é antigo, porém conservado. Uma das amigas fala: Eu vejo muitos professores planejando conteúdo especialmente. No caso da Renata, especialmente para a Renata, como eu disse, professora de matemática. Tem outros professores que planejam também. Quais as fórmulas que nós temos dos prismas? Quem é que lembra? Renata está concentrada na aula. A professora Sônia Morgenthal se aproxima para explicar. Se eu te pedir para ver o contorno desse quadrado, tu irias medir cada um dos ladinhos aqui. No teu exercício, eu coloquei um desse tipo, um retângulo. Ela dá atenção especial a Renata. De o contorno, tu vai ver que essa medida é igual a essa. Quando eu entrei com a geometria espacial para o terceiro ano, eles deveriam ter tido, alguns não têm, a geometria plana como base. Porque o sólido tem volume, mas ele pode ser planificado e cada face de um sólido é uma figura plana. Sandra Maximovitz, educadora de atendimento educacional especializado. Inicialmente eu achei complicado, mas depois conversando com a Sônia, que ela tem todo o conhecimento da área matemática, a gente entrou numa sintonia de como nós iríamos trabalhar com a Renata essa questão. Sônia. Quando a Sandra e eu conversávamos, eu digo, ela não tem aquela condição de passar do plano para o espacial. Então vamos trabalhar só no plano. E agora, tu consegue fazer sozinha sem a ajuda da professora? Sim. Sandra. Qual foi a minha função no AEE, então? Trabalhar o quadrado, trabalhar o triângulo, lembrar o que era cada um deles. Foi questões mais básicas. Este é o suporte do AEE, o mais específico fica com a Sônia, que é de matemática. O que é método, né, uma prática assim, ela consegue fazer. Algumas coisas que precisa a interpretação da questão, já ela tem dificuldade. Então eu fui dando para ela só o básico. Aí que eu me pergunto até que ponto isso não é falso. Porque, por exemplo, ela tá no terceiro ano, mas com tudo que ela aprende é diferente. Ela não roda, sabe? Eles passam, Renata. Ela passou do primeiro pro segundo, terceiro, mas aí tu vê que aprendizado além que ela teve. Querendo ou não, é as mesmas coisas básicas que ela tava no primeiro que ela continua tendo agora. O que eu entendo que a política faz de muito significativo e de muito produtivo
é convidar todo mundo a repensar essa estruturação da escola. Eliana Menezes, diretora do curso de Educação Especial, UFSM. Como se essa estruturação escolar ela pensasse num modelo de aluno, num ideal de aluno, que não existe. No dia a dia da escola, a gente tem 30 alunos numa sala de aula e efetivamente cada um tem o seu ritmo, o seu tempo e a sua forma e suas estratégias de aprendizagem. Diversos alunos caminham pela escola. Alguns alunos vão acompanhando e vão se desenvolvendo e vão fazendo e vão se apropriando de determinados conteúdos, mas alguns, e não só os que têm deficiência, vão ficando, porque não são só os que têm deficiência que não aprendem determinados conteúdos, né? Então, me parece que a gente tinha que rever essa forma de organização do saber dentro da escola, entende? Renata está na sala de aula. Este ano, os alunos visitaram a usina hidrelétrica de Dona Francisca, que fica próxima aqui na região, na 4ª Colônia, e cada professor solicitou um trabalho a respeito dessa saída de campo. Renata apresenta o trabalho para a classe. A história da 4ª Colônia. Por que foi chamado o nome na 4ª Colônia? Porque os italianos foi o 4º lugar que eles vieram para morar na 4ª Colônia, no século XIX. Ela explica os slides projetados no telão. Silveira Martins é a torre mais alta e redonda. Diversos jovens e adultos são mostrados em imagens rápidas e sucessivas. A última pessoa mostrada é Renata, que sorri. Rosane Basso. Mas tem muita coisa para mudar ainda. Por exemplo, matemática, química, biologia. Qual a principal parte? E tentar adaptar eles, porque eles não vão conseguir pegar toda a matéria. Então tem que ser pontos importantes. Pra vida, né? Pra vida, né? Leandro. Simples conhecimento, assim, é uma coisa banal, mas um conhecimento de cédulas, de dinheiro. Ela sabia quanto vale um dinheiro. Graças a Deus ela conseguiu saber, conseguiu fazer conta já bastante a partir desse ano. Então a gente pedia muito isso aí. Sandra. Tem muitos conteúdos que a gente trabalhou no nosso ensino médio, no ensino fundamental, que não servem para a vida. Sônia. O que eu acho que está em desenvolvimento é descobrir um caminho em que todos os professores possam trabalhar com metodologias diferentes para esse aluno, se dedicar para esse aluno num tempo diferente. Jessi Clark, presidente da FBASD. Não trazer garantia de aprendizagem, mas veio dar acessibilidade a esse aprendizado. Né? Que esse aluno tenha condições de estar frequentando esse atendimento especializado e que esse professor possa estar tendo essa interlocução com o professor da sala de aula, né? Para esse trabalho em conjunto. Isso está em construção. Sônia. O nosso aluno hoje do ensino médio tem deficiências da base matemática. Então essa deficiência também temos que catalogar. O nosso aluno dito normal é deficiente na base da matemática. Então ele também faz com que a minha aula vá devagar. Ele também me faz com que o conteúdo não seja todo mais visto até o fim do ano, mas a universidade continua com a mesma listagem para o vestibular. A forma como Eliana. fomos ensinados a estruturar a escola e trabalhar dentro da escola, ela é secular, ela é do século XIX pelo menos, entende? 18 e 19. Não muda muito se tu vai para a história e tu analisa a estruturação física, a distribuição dos conteúdos, dos saberes, as disciplinas, o controle do tempo, tudo isso continua muito igual, assim. Com a gravidade de que, em função do vestibular, o conteúdo ele começou a ganhar uma ênfase muito grande, né, de alguns anos para cá. Então, atualmente a escola ela é não uma preparação para a vida, mas uma preparação para o vestibular. A gente tem entendido, assim, Jessi, que a escola ela já não estava boa para todos, né? Então, o que alguns professores nos traziam, bom, agora só faltava isso. Quer dizer, isso o quê? Que o aluno com deficiência também viesse para a sala de aula. E isso nos deu um alento muito grande, que não é o aluno com deficiência o problema. Aquele copo já estava cheio, ele foi a última gota, né, para romper um processo e se entrar num outro estágio de vamos repensar essa educação, que há muitos anos não estava boa. Eliana. A gente vive num mundo muito, e talvez a internet seja um pouco responsável por isso, mas ele pressupõe a produção de sujeitos que não são mais exclusivamente aqueles que detinham o técnico. Rosane apanha Renata na escola.
mas a produção de sujeitos que tenham capacidade empreendedora, capacidade proativa, capacidade de criação, capacidade de resolver, antecipar problemas e resolver problemas. Essas são características, para mim, que são mais importantes atualmente de serem trabalhadas na escola do que propriamente o conteúdo. E quando se faz uma aliança, então, entre Estado e escola, digamos assim, para que esses sujeitos com deficiência, né, eles estejam na escola, também se quer que eles sejam trabalhados nesse sentido, assim. Eu acho que desenvolver a autonomia é um dos objetivos principais. Ainda é uma parcela muito Roberta. pequena, né, da população de pessoas com deficiência que chegam ao ensino médio, né? Então eu entendo assim, que no momento que a gente faz uma reestruturação do ensino médio, a gente tem que pensar também nesses alunos que estão chegando. Então aí numa formação para esses professores que vão atender esses alunos. E muitas vezes assim, o aluno com deficiência ele precisa de outras coisas, né? Então assim, o desafio da inclusão no ensino médio ele é imenso. Mas a Renata, por exemplo, né, é um exemplo de que as coisas funcionam. Mais uma vez, jovens e adultos são mostrados em imagens rápidas. Mas agora, a última pessoa é uma garota de pele branca e cabelo loiro e cacheado. Renata está junto a Rosiane e Leandro. Quando entrei no museu, eu até gostava, eu achei mais amizades. A Aren, que já conversou com algumas amigas minhas, né, colega. Tem mais amigas ainda. Tipo, eles estão me ajudando todo dia. O colégio, assim, me ajuda muito. Ela copia mais lento, né? Lentamente. Então, às vezes a gente não se importa, assim, de esperar se ela tem que terminar, assim, uma palavra, alguma coisa assim, terminar de copiar. Nem a gente copiou. Porque normalmente nem a gente copiou ainda. Então. Tinha que ela passava assim, ó. E eu vou resumir agora, pode ser comigo. Eu resumia outro dia, eu chegava e resumia também. Tudo assim, na metade. E ela começou a fazer tudo pela metade. Copiar pela metade só. Tava muito difícil, muita coisa, então ela começou a resumir, ela começou a copiar tudo pela metade. Eu acho super tranquilo, porque às vezes ela tá mais adiantada do que outra. Tem mais. A única coisa que ela atrapalha, que não é atrapalhar, é porque às vezes, tipo, a gente não fez o trabalho de professora que não tinha. A Renata tinha, sim, porque eu fiz. Ou ela tem muitas vezes ela é mais responsável até mesmo do que a gente. Ela Muitas é uma... vezes sempre. Ela sempre é a primeira a entregar os trabalhos propostos no dia, enquanto a gente demora 2-3 dias depois para entregar da data. Na nossa sala todo mundo conversa com ela, tipo, a Renata assim, é uma pessoa popular na escola, todo mundo sabe que é a Renata, sabe? Ela busca, sabe, essa interação com as outras pessoas, isso é muito bom. Ela faz amizade de montão, ela faz amizade mais do que a gente, sabe? Ela cativa as pessoas, né? Ela é muito cativante. Tu tem que cuidar, porque quando tu vira pro lado, assim, tu olha a Rê, já tá conversando, ela já começa a puxar papo com qualquer um, assim. Você cuida da Argentina aqui não. Renata, Rosane e Leandro sorriem. A garota e a irmã almoçam em uma mesa na cozinha da casa. Eu gostaria muito de fazer arte cênica. Que eu gosto muito de ser atriz, eu já fiz teatro do colégio. O que você mais gosta na escola, Rê? Mas é verdade, o lanche. Os três não seguram o riso. Que lá tem comida boa. Renata está entre o casal, de mãos dadas com ambos. Sopa de lentilha, risoto. Um morninho com mandioca. Eu como com arroz, com brócolis. Isso aí tu sabe bem, né? Tá bom. Renata usa a câmera do filme para fazer imagens e mostrar a casa. A piscina, que eu dou mergulhos. Essa é a água da piscina. E as pombinhas. Tô escondida por aqui. Ela filma um muro coberto por trepadeiras. Por aqui assim. Ali por aí no meio é a casa delas. Essa cachorrinha aqui é a Sol. Não é sozinha, é pra casa. A pequena cachorra sai da casinha e outra se aproxima. Ó, essa é a Bujuca, a véia. E aqui o folgado. Refere-se a Leandro. Ó, velho, sobe aqui, ó. Tô indo, tô filmando aqui, hein?
e a minha irmã. Não é como mamãe pra mim. Esses são os peixes armados. Ela filma o aquário. A ração que eles comem todos os dias e dormem bem felizes, bem gordinhos. A Renata, desde pequenininha, ela tem estimulação, né? Ela tem uma família ótima que faz uma aposta nela que é incrível. E o resultado tá aí, né? Lindos, lindos, lindos. Eliana. É preciso destacar que as relações que ela foi estabelecendo ao longo da vida, as pessoas com quem ela conviveu, o que foi ofertado para ela, possibilitaram que ela tivesse esse desenvolvimento todo, entende? Então, é também em função de ela estar numa escola inclusiva, mas é porque as práticas que foram ofertadas para ela nessa perspectiva de inclusão foram de aposta, entendeu? Renata e o pai Nelson estão no grande galpão. Como é que eu vou te dizer? A gente tá num padrãozinho mais ou menos, assim, né? Dá pra... Agora tá montado, assim, né? Só funcionar isso aqui vai ficar bom. Então, tô com o meu capital, esse aqui tá do meu lado. Ele abraça a filha e sorri. Nós temos... Não podemos se queixar. Ele olha carinhosamente para Renata. Ela o abraça mais forte. Letreiro sobre a imagem de pai e filha caminhando de mãos dadas pela rua de terra. Direção: Renata Sete. Roteiro: Marcelo A. Machado e Renata Sete. Produzido por Estela Renner, Luana Lobo, Marco Nisti. O jovem estaciona o trator dentro do galpão, ao lado de uma grande pilha de tijolos. Os demais créditos de produção começam a subir. Renata e Miguel estão com os rostos colados. Ela acaricia a bochecha do pai e lhe beija a face. Ela sorri e repousa a cabeça no ombro de Nelson. Letreiro: uma homenagem a Helenita Basso, mãe de Renata, que luta pela própria saúde há 8 anos. Letreiros e logotipos sobre fundo branco. Diversa, educação inclusiva na prática. Realização: Maria Farinha Filmes e Instituto Rodrigo Mendes. Patrocínio: Alana e Itaú BBA. Apoio: Instituto Unibanco e Ministério da Educação. Logotipos dos parceiros do Diversa. www.diversa.org.br